Louvado seja o nome do Senhor pelo privilégio que Ele nos concede de sair de nossos lares e chegar até aqui, aonde reconhecemos ser o melhor lugar do mundo. Aqui nós estamos reunidos aos pés do nosso Salvador. Todas as quartas, Deus tem nos dado a alegria de estudar um pouco mais da Tua Santa Palavra. E nessa noite nós vamos estudar o capítulo 8 de Apocalipse. Graças ao Senhor, nós estamos caminhando já para a metade deste livro. E eu espero, em nome de Jesus, que ele seja algo maravilhoso na sua vida, como tem sido na minha vida. Estudar esse livro para mim é fantástico. É um livro de esperança, é um livro que traz para o nosso coração um bálsamo dos céus, na certeza de que, como igreja do Senhor, nós somos muito abençoados por Deus. Eu quero ler com os irmãos este texto de Apocalipse 8, de 1 a 13. Se puder colocar um pouquinho do retorno, me ajudaria mais, né? Apocalipse 8, de 1 a 13, assim nos ensina a palavra do Senhor. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas as 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, perdeu-se a terça parte das naus, e o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome dessa estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amarga. Verso 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e nos dê discernimento para compreendermos o estudo desta noite. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Para nós é um privilégio poder estar na tua casa para estudarmos a tua santa palavra. Reconhecemos, ó Deus, que a Tua palavra lida e explicada é o Senhor falando diretamente aos nossos corações. Nós estamos aqui, ó Deus, com os corações abertos, não só para ouvir a Tua palavra, mas principalmente para praticá-la em nosso viver diário. Abençoe a minha vida, Senhor, na transmissão da Tua santa palavra. Que o Senhor seja mais uma vez engrandecido neste lugar. Abençoe cada irmão, cada irmã que tem participado com alegria desses estudos. Abençoe aqueles, ó Deus, que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está aqui entre nós e em nós.
louvado seja o teu nome. E é, ó Deus, no nome de Jesus Cristo que nós oramos, aquele que é a razão da nossa existência, hoje e para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, até aqui nós analisamos as narrativas dos 7 candeeiros. Os irmãos se lembram que os 7 candeeiros são as 7 igrejas narradas dos capítulos 1 ao capítulo 3 de Apocalipse. Nós também estudamos sobre a sala do trono no capítulo 4 de Apocalipse. Logo a seguir, Deus nos concedeu graça para estudarmos sobre o livro que é selado com 7 selos e está narrado no capítulo 5 de Apocalipse. Também estudamos a abertura dos 6 primeiros selos registrados no capítulo 6, onde nós descobrimos os 4 cavaleiros do Apocalipse. E no capítulo 7, que nós estudamos semana passada, nós vimos que o capítulo 7 é uma pausa para derramar o bálsamo sobre a igreja glorificada no céu. E também uma pausa para que aqueles que estavam sofrendo na terra também pudessem receber uma palavra de consolo. E agora, no capítulo 8, nós estudaremos sobre o 7º e último selo. Ou seja, o que acontece agora com o último selo sendo aberto. E nós vamos ver também nesse capítulo 8, se Deus nos permitir nesta noite, as 4 das 7 trombetas do Apocalipse. Porque as trombetas, elas são estudadas do capítulo 8 ao capítulo 11 de Apocalipse. É por isso, meus irmãos, que nesta noite eu quero mais uma vez relembrar aos irmãos que, na minha visão, eu vejo que o livro de Apocalipse é um livro que não tem sucessões cronológicas. Eu vejo aqui sessões paralelas, como num filme ou como uma novela, acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo. E todas essas sessões trazem uma abordagem que vai da primeira à segunda vinda de Jesus Cristo. Mas embora eu quero que vocês entendam que sejam elas paralelas, estão acontecendo e narradas de forma paralela, várias ações acontecendo ao mesmo tempo, também o Apocalipse, ele tem cenas progressivas. O que é isso? São cenas que se desenvolvem gradualmente, aos poucos e por etapas. As coisas vão acontecendo à medida que vai acontecendo aquilo que nós vemos no filme, uma história sendo narrada daquilo que está para acontecer. Então, à medida que nós vamos avançando nos capítulos, nós vamos vendo então as cenas ficando mais claras ainda de tudo que está sendo narrado, de tudo que está já costurado, preparado para aquilo que vai acontecer nos últimos momentos da história do planeta Terra. E agora, meus irmãos, quando nós olhamos sobre o tocar das 7 trombetas, é nítido aqui que as 7 trombetas não é um juízo final, é um juízo parcial. E os irmãos se lembram que os selos falaram do quê? Do sofrimento da igreja perseguida pelo mundo, da igreja perseguida pelo sistema. E nós estudamos isso em Apocalipse, capítulo 6, verso 9. Mas as trombetas agora vão revelar o sofrimento não da igreja. Apocalipse agora mostra sobre as trombetas em que agora é revelado o sofrimento do mundo incrédulo, do mundo que sempre está em oposição à palavra de Deus. E este sofrimento que o mundo vai experimentar é justamente em virtude das orações da igreja, como nós vamos estudar no capítulo 9, verso 4. E aí eu peço aos irmãos, abrindo parênteses, orem por mim, estejam preparados, porque quarta-feira que vem, o capítulo 9 é para mim um capítulo muito, mas muito pesado no livro do Apocalipse, porque ali vai falar justamente da cavalaria do inferno, da cavalaria de Satanás, e o que Satanás está fazendo no planeta Terra. Então, fecha parênteses para os irmãos orarem e se prepararem para o próximo estudo. O que é interessante observar, meus irmãos, que tanto os selos como as trombetas são interrompidos por um interlúdio, por uma pausa. Se os irmãos se lembram, o capítulo 7 foi uma interrupção da abertura do último selo. E esse último selo só é agora aberto
no capítulo 8. Os irmãos estão lembrados disso? Porque assim como foi a abertura dos 7 selos, entre o 6º e o 7º selo, houve uma pausa. E esta pausa é o capítulo 7 que nós estudamos. E agora, da mesma maneira, quando nós estudarmos agora as trombetas, quando chegar na 6ª trombeta para a 7ª trombeta, vai novamente aparecer outra pausa. Ou seja, essa pausa vai do capítulo 10 de Apocalipse ao capítulo 11, verso 14. E somente no capítulo 11, verso 15, que a 7ª trombeta vai ser explicada. Também uma pausa acontecerá. E aí, meus irmãos, o que nós temos que compreender, que mesmo com essa pausa, é porque tudo está acontecendo simultaneamente, em várias esferas. E a pergunta que temos que responder hoje, dentro do capítulo 8, é: o que vai acontecer na abertura do 7º selo? O que vai acontecer nessa abertura do 7º selo? Apenas uma pergunta. Os irmãos estão conseguindo me ouvir bem? Sim, né? Porque eu não estou ouvindo o retorno aqui, dá a impressão que os irmãos não estão ouvindo minha voz, né? Então, eu gostaria que os irmãos pudessem repetir comigo. O que acontecerá na abertura do 7º selo? Vamos falar juntos? O que acontecerá na abertura do 7º selo? Vamos então, novamente, Apocalipse 8, verso 1. Havendo aberto o 7º selo, o que aconteceu lá no céu? Fez-se silêncio no céu. Por quanto tempo? Por quase meia hora. Então, primeiro fator, o 7º selo agora é aberto, o último selo é aberto. Houve silêncio por quase meia hora. E diz então que durante esse silêncio, eu vi os 7 anjos, versículo 2, que estavam aonde? Diante de quem? De Deus. E foram-lhes dados o quê? 7 trombetas. Vamos parar aqui agora. Meus irmãos, nós entendemos aqui que o 7º selo significa então a entrega das 7 trombetas para 7 anjos. Então, neste momento de entrega, nesse processo, houve um silêncio. Mas se os irmãos perceberem que antes que essas trombetas fossem entregues e antes que elas fossem tocadas, houve silêncio no céu por quase meia hora. É claro que esta meia hora não é no sentido cronológico como aqui na Terra. Não tem sentido de meia hora humana. Meia hora é um tempo indefinido por Deus, dentro do Kairos. O que nós temos que entender aqui é que silêncio no céu não quer dizer ausência de atividade. Silêncio no céu não quer dizer ausência de atividade, mas o silêncio no céu é uma muda, entre aspas, expectativa da ação de Deus. Ou seja, aquele momento de suspense, o que vai acontecer agora? É mais ou menos isso. E se vocês prestaram atenção, que após esta meia hora foram entregues 7 trombetas para 7 anjos, só que eles ainda não tocaram a trombeta. E pergunto, por quê? Houve o silêncio, uma expectativa no céu, Deus está agindo, Deus não está parado, e logo depois desse período de silêncio, os 7 anjos recebem 7 trombetas, mas nenhum deles foi autorizado para tocá-las. Por quê? Porque antes desses anjos começarem a tocar essas trombetas, algo estava acontecendo que era muito importante. E veja o que é de tão importante assim, que estava acontecendo e Deus estava dando atenção antes dessas trombetas começarem a ser tocadas. Versículo 3. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. E o que este anjo tem na sua mão? Um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito ou pouco incenso? Muito, então era muita fumaça. Para pôr junto com o quê? As orações de todos ou de alguns, todos os santos. E aonde essas orações estão sendo derramadas? No altar de ouro. E aonde está esse altar de ouro? Louvado seja o nome do Senhor. Diante do trono. Meus irmãos, diz o verso 4, que a fumaça do incenso subiu com as orações de todos os santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então preste atenção. O céu ficou em silêncio
não só na expectativa das 7 trombetas que seriam distribuídas e depois tocadas, mas também o céu ficou em silêncio para que Deus ouvisse as orações dos santos, ou seja, Deus ouvisse as orações da sua igreja. Por que Deus iria ouvir as orações daqueles que já estavam no céu? Para que precisa orar no céu se você está diante do Senhor? Você já está falando com Deus Todo-Poderoso. Aqui são as orações de quem estava onde? Na terra. Irmãos, isso para mim é incrível. Porque as orações dos santos são imediatamente elevadas para Deus. No momento em que você ora, Deus já está recebendo a sua oração no céu. Sabe o que significa? Que quando os santos do Senhor, quando a igreja do Senhor ora, todo o céu faz silêncio para que possa escutar a oração, para que o povo de Deus seja ouvido no céu. Isso nos revela, meus irmãos, que a necessidade dos santos, a necessidade da igreja, significa muito mais para Deus, significa muito mais para Jesus, do que toda adoração, do que toda música feita no céu. Vejam só. Porque depois que nós estudamos na pausa do capítulo 7, houve gritos, adorações, pessoas adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor, dizendo que Ele era grande, digno de ser adorado. Houve agora a abertura do 7º selo. E ao abrir o 7º selo, houve o quê? Um silêncio total no céu. Ou seja, a música celestial também parou. Ninguém tocava, ninguém cantava, coral nenhum fazia mais nada. Todos estavam esperando o maestro mandar continuar tudo aquilo que estava no céu. Então tudo parou. E parou para quê? Para tocar as 7 trombetas? Não. Meus irmãos, aqui diz que Deus fez causar um silêncio no céu para ouvir o clamor dos santos que estavam chegando no seu trono de glória. Isso para mim é maravilhoso. Porque orar, irmãos, não é apenas um exercício meditativo. Para mim, orar é você saber que você está conversando diretamente com Deus. Oração não é monólogo, oração é um diálogo. Podemos repetir isso? Oração não é um monólogo, oração é um diálogo. E o que é interessante, meus irmãos, que a Bíblia vai mostrando isso para a gente, de que todas as vezes que os servos do Senhor oravam, Deus agia de forma poderosa e sobrenatural. Lembram de Pedro preso? Atos 12. Ali nós encontramos registrado no Novo Testamento a primeira vez que aparece a palavra de um portão automático. É, portão automático, porque diz que quando a igreja orava incessantemente pela vida de Pedro, o anjo vai lá, toca em Pedro, Pedro, vamos embora, levanta aí, vamos seguindo. E diz que o portão abriu sozinho. A palavra grega ali é automatike, abriu automaticamente. Ou seja, foi a primeira invenção do portão automático, foi o próprio Senhor que criou, né? Não tinha botãozinho, controle, nada, abriu automaticamente. Quem gosta do grego pode ver lá depois em Atos 12. É incrível isso daí. Ou seja, a igreja estava orando, a igreja estava ali fervorosa, Deus estava ouvindo, Deus estava operando um milagre. E o que aconteceu? Quando Pedro chega lá na casa, a menina abre a porta, é Pedro, gente! O que a igreja que estava orando com fervor fez? Aleluia! Pedro está aí livre, liberto. Vamos celebrar. O que a igreja fez? Ô menina, não é Pedro não. Você está vendo coisas. Deve ser o anjo dele. Na cabeça deles, tipo assim, Deus abençoa Pedro. Mas já deve estar morto. Mas Deus abençoa Pedro. Deus liberte Pedro. Que tipo de igreja é essa que ora não acreditando? E repare, mesmo agindo assim, Deus operou um milagre. Pedro foi liberto. Meus irmãos, sempre quando você vê na Bíblia o povo de Deus orando, Deus atende a oração do seu povo. É porque Deus para o céu para ouvir a sua, a minha, a nossa oração, o nosso clamor. Isso não é glorioso? E o que é interessante, que aqui é um registro sobre um incensário. O que era um incensário, meus irmãos? Se vocês estudarem um pouco o Antigo Testamento, vão ver lá em Êxodo, capítulo 27, verso 3... Se eu for ler todos os textos, irmãos, o tempo não vai dar. Então dá para os irmãos anotarem ou depois assistirem no YouTube. Alguns falam que eu falo rápido demais. Estou tentando me policiar para falar bem devagar, tá bom? Então vocês podem abrir a Bíblia
Êxodo 27:3, aonde mostra que uma bacia feita de bronze foi preparada para colocar justamente os incensos ali dentro, que eram levados no altar do Senhor. Também eram feitas bacias de ouro, como foi feito no templo do rei Salomão, lá em 1 Reis, capítulo 7, verso 50. A ideia era o quê? Era que aquele incenso com aquela fumaça subindo fosse uma representatividade da oração do povo de Deus subindo no altar e levando todos os pedidos ao trono de glória. É claro que não é uma fumacinha que levaria, aquilo era uma pura simbologia. Meus irmãos, o que nós temos que entender, que quando nós oramos, nós nos unimos a Deus em fé, e nós estamos clamando a Deus para que Deus haja, para que Deus trabalhe através da nossa vida, para que nós sejamos instrumentos nas mãos do Senhor. Ou seja, foi em resposta ao clamor dos santos, nesse texto aqui, que Deus envia o juízo aos ímpios. Se você lembrou do capítulo 6 de Apocalipse, lá no verso 9 e 10 fala sobre isso. Deus derramando juízo sobre os ímpios. Mas aqui no capítulo 8, a partir do verso 3, é incrível que essas orações dos santos estão provocando o juízo justo de Deus sobre os ímpios. Ou seja, a igreja está clamando por justiça. A igreja está clamando porque a igreja, nesse contexto, estava sendo morta. As pessoas estavam perdendo as suas vidas por pregar o evangelho de Jesus. E olha o resultado da oração do povo de Deus. Versículo 5, o que diz ali? O anjo tomou o incensário, não é outro, é o mesmo, e o encheu de quê? Fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Vocês prestaram atenção? O mesmo incensário que levou as orações até o altar de Deus, é o mesmo incensário que agora está virando ao contrário, está respondendo à oração dos santos, mas agora de uma forma de derramar o juízo de Deus sobre a terra. O mesmo fogo que queimou no altar, que subiu naquele altar com incenso, agora é o fogo que está sendo derramado sobre a face da terra, causando destruição nesta terra. Ou seja, as orações dos santos que desatam a vingança de Deus sobre os ímpios. É isso que o texto está dizendo. Os trovões, vozes, relâmpagos, terremotos, tudo são sinais de advertência do julgamento de Deus que se aproxima. Meus irmãos, a natureza está gemendo diante da expectativa da volta de Cristo. Romanos 8, 26 em diante fala sobre isso. Porque o mundo, irmãos, sempre perseguiu, oprimiu os servos de Deus. O mundo oprime a igreja do Senhor. E agora está sendo alvo do juízo divino. Agora, em resposta às orações dos santos do Senhor, da igreja do Senhor, o inimigo, o mundo, está vendo agora tudo aquilo que eles fizeram contra Deus sendo derramado sobre a vida deles, a ira de Deus chegando sobre este planeta. Meus irmãos, o que eu entendo na palavra de Deus é que quem toca na igreja de Jesus, toca na menina dos olhos de Deus. E o julgamento cairá sobre o mundo em resposta à oração dos santos. E nem sempre aqueles que estão tocando na igreja são pessoas do mundo. Muitas vezes, dentro da igreja, até mesmo pessoas que dizem pastores, estão querendo tocar na igreja do Senhor, quase se auto-intitulando semideus. Essas pessoas vão pagar um preço por terem brincado com a igreja de Jesus Cristo. Irmãos, o julgamento virá. Nada vai ficar encoberto. Então, em resposta às orações dos santos, Deus agora está revertendo tudo que foi para o altar, agora sobre a terra, em forma de juízo. Deu para os irmãos entenderem? Abra sua Bíblia rapidamente em Lucas 18, verso 7 e o verso 8. Lucas 18, verso 7 e o verso 8. O que está dizendo aqui em Apocalipse 8:5, nada mais é do que estava sendo feito ali em Lucas, quando Jesus falou sobre o povo de Deus sofrido e orando e clamando por justiça. Quem gostaria de ler Lucas 18, 7 e 8? O que ele está dizendo aqui? Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos? Claro que vai. E os seus escolhidos estão fazendo o que dia e noite?
clamando, orando, pedindo a Deus para fazer justiça diante de tamanha crueldade que as pessoas estavam fazendo com o povo de Deus. E aí, o que ele termina dizendo? Embora pareça que Deus esteja demorando para defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ou seja, Deus fará justiça por causa daquilo que o mundo fez em resposta à palavra de Deus e à sua igreja. É por isso, meus irmãos, a igreja que ora faz história. Porque as orações dos santos provam que o altar e o trono estão próximos. Quando você ora aqui na terra, você está então se aproximando do altar de Deus em oração e o trono de Deus está diante desse altar. Meus irmãos, as orações que sobem chegam ao trono. É por isso que orar é algo extremamente sério. Tem muita gente orando como se fosse uma reza. Tem muita gente orando como se fosse uma mandinga. Meus irmãos, a oração é uma conversa com Deus. Tem pessoas que quando oram, oram quase que mecanicamente. Imagine você estar falando com o Senhor da glória, com o seu Salvador. Você está abrindo o coração para Ele. E muitas vezes, Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, abençoe os pedidos e começa a falar, como se fosse algo mecânico. Você botou ali num automático e foi embora e acelerou. Isso não é oração. Oração é parceria, oração é conversar, oração é ouvir a voz de Deus também. E aí, meus irmãos, o que eu vejo aqui, que as pessoas às vezes oram, mas parece que estão falando para a parede. Parece que estão orando para o teto da igreja, mas não estão conversando com o Senhor da glória. E isso é claro no texto. Quando nós oramos, os anjos estão levando as nossas orações como incenso e derramando imediatamente no altar do Senhor. E Deus está ouvindo o nosso clamor. Isso é maravilhoso. Sabe o que eu acho incrível? Que vida no altar aqui na terra e trono nos céus trabalham juntos. Vida no altar aqui na terra e o trono nos céus estão juntos. Se vocês olharem o que diz 1 Coríntios 3:9, quem gostaria de ler? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Olha o que esse texto fala sobre a igreja, sobre o servo do Senhor. O que nós somos de Deus? 1 Coríntios 3:9. Olha que coisa incrível, nós somos o que de Deus? Cooperadores. Sabe o que significa a palavra cooperador? Trabalhar junto com. A palavra grega sinergoi. Trabalhar junto com. Se eu trabalho junto com Carlos, ele trabalha junto comigo, esse trabalho não é uma parceria, ele coopera comigo e eu coopero com ele. Então, no caso de nós sermos cooperadores de Deus, é nós entrando com a mão de obra e Deus entrando com o capital. Eu trabalho com Deus, então isso não é uma sociedade. É você tendo o trabalho humano e Deus com o trabalho divino. Então é o trabalho humano, divino, divino, humano. Estamos juntos. Então, irmãos, quando nós estamos aqui na terra como igreja, nós não estamos apenas nos reunindo, cantando, adorando ao Senhor. Nós estamos cooperando com Deus, trabalhando junto com Deus. E no momento que trabalhamos com Deus, nós temos intimidade com Deus. E se temos intimidade com Deus, nós conversamos com Deus. E conversar com Deus é algo muito sério. Você não pode falar com Deus e você continuar com uma vida impura, com uma vida de pecados. Como que Deus pode ouvir a oração de alguém que quebrou o altar de comunhão com o Senhor? É por isso, irmãos, que nós não podemos nos afastar do altar e do trono. Nós temos que estar sempre diante do trono de Deus, mas o altar de Deus, o nosso coração, tem que estar restaurado. Se há mágoa no teu coração, você precisa trabalhar para gerar perdão. Porque se você tem mágoa no coração, você não pode fazer uma oração sincera diante de Deus, porque você está magoado, está bloqueando a sua comunhão com Deus. Você precisa dizer, Deus, eu estou triste, eu estou magoado, ajude-me, ó Deus, a perdoar aquela pessoa. E Deus derrama o bálsamo sobre o seu coração. Sabe, irmãos, tem faltado muito perdão no meio do povo de Deus. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Você entendeu isso? Vamos falar juntos? Perdoar é lembrar sem sentir dor. Você sabe que aquela pessoa errou com você, mas aquilo não te machuca mais, porque Cristo derramou sobre você o bálsamo dos céus. É por isso que você só pode fazer uma oração que de fato ela chega no altar do Senhor, no trono de Deus, se o seu coração está restaurado.
Meus irmãos, o texto está dizendo que os julgamentos de Deus atingem a terra em resposta à oração de quem? Dos santos. E olha o versículo 6, vamos continuar, Apocalipse 8. O texto continua dizendo: e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se então para tocá-las. Bom, já que houve silêncio, Deus ouviu a oração do seu povo, os anjos então reverteram ali, pegou o incensário e começou a derramar sobre o mundo aquele juízo de Deus. Os 7 anjos estavam com as trombetas e agora se preparam. Enche, como diz aquelas pessoas, enche bastante o peito e começa a tocar a trombeta. Agora, preste atenção, esse momento é um momento interessante, porque João, quando ele recebe essa ideia, essa palavra, esta visão de Deus nos céus, ele sabia, como a igreja na terra também sabia, que no dia judaico, todos os dias, no momento que o judeu estava ali, vivendo desde a hora que acorda até a hora que dorme, pelo menos haviam 21 toques de trombeta no templo. Pelo menos diariamente, no contexto judaico, nesta época, haviam 21 toques de trombetas no templo. Nos dias festivos em Israel, o número de toques chegavam a 48 por dia. E o que é incrível, meus irmãos, que aqui foram 7 anjos que estavam tocando, que iriam começar a tocar. E se você abrir a sua Bíblia em Josué 6, verso 4 e o verso 8, lá diz que quando o povo se reúne em volta ali de Jericó, eram 7 sacerdotes que também tocaram juntos 7 trombetas. E o que aconteceu quando os 7 sacerdotes tocaram as 7 trombetas em volta dos muros de Jericó? As muralhas caíram. Lembram quando a Arca da Aliança chegou em Jerusalém? Lá em 1 Crônicas 15, 24, também foi tocada a trombeta. Como na consagração dos muros de Jerusalém, reconstruídos, houve o tocar da trombeta. Neemias, capítulo 12, verso 41. É por isso, irmãos, que na apocalíptica judaica, a trombeta continuou sendo um instrumento de anúncio do juízo de Deus. Então, toda vez que a trombeta tocava, era dizer para o povo: olha, escutem a voz de Deus, ouçam que Deus vai falar. E normalmente, quando esses sacerdotes tocavam a trombeta, eles sempre tocavam juntos, não separados. Guardem isso, os sacerdotes se juntavam e ao mesmo tempo tocavam. Mas aqui em Apocalipse, não é isso que acontece. Porque aqui, os anjos começam a tocar uma trombeta por vez. Reparem aqui, começa uma trombeta, acaba de tocar a primeira trombeta, ela para, aí vem a segunda trombeta, e assim sucessivamente até a 7ª trombeta. Então qual é o resultado do toque dessas trombetas? Eu vejo pelo menos 2 grupos com tocar dessa trombeta. Primeiro, catástrofes naturais acontecendo. Se os irmãos observarem no estudo de hoje, que nós vamos ver agora para frente, essas 4 primeiras trombetas falam de catástrofes naturais, catástrofes que atingem a terra, o mar, os rios, os astros. Mas depois, as outras 3 trombetas que serão tocadas, que vamos ver nos outros capítulos, são sofrimentos impostos diretamente aos homens. Ou seja, as 3 últimas trombetas falarão dos sofrimentos diretamente ligados ao ser humano, aqueles que não deram crédito à palavra de Deus. E essas 3 últimas trombetas são chamadas aqui de ais, ou seja, ai desse povo que está agora recebendo o juízo de Deus. E o que é interessante, se você olhar Mateus 24, verso 4 a 8, e Mateus 24 ainda, 13 a 22, vocês encontram essa divisão desses ais, desses juízos de Deus, natureza e humanidade. Deus atinge toda a natureza que Ele criou e depois toda a humanidade que Ele criou. São separados. É por isso, irmãos, que as trombetas têm o propósito de advertir a humanidade. As trombetas, irmãos, têm o propósito de chamar a humanidade para o arrependimento. É exatamente um prenúncio, olha, vai começar a acontecer. Não diz que a trombeta vai tocar e todo o planeta Terra será destruído. Será destruído uma terça parte, ou seja, isso para dar uma sacudida na humanidade e a humanidade acordar diante dos seus erros. E o que eu acho interessante, irmãos, que até aqui eu tenho aprendido que antes de Deus derramar o seu juízo sobre a terra, Deus sempre oferece o quê?
Oportunidade para que o homem faça o quê? Se arrependa. Deus é misericordioso demais, irmãos. Até no tocar das trombetas, Deus está dando oportunidade. É a ira de Deus misturada com a sua graça. Porque em sua ira, Deus também se lembra da sua misericórdia. Ainda a porta da graça está aberta, quando as trombetas começam a ser tocadas. Mas sabe o que me chama a atenção? Infelizmente, eu vou responder para vocês por que eu disse infelizmente. O sofrimento em si não tem sido suficiente para levar os ímpios ao arrependimento. Se você quiser, leia rapidamente Apocalipse 9:20 para mim. Vejam só, que é o texto que nós vamos ver na semana que vem. Será que com o sofrimento, com as calamidades na terra, o ser humano se arrepende do seu pecado? Rasga o coração diante de Deus? O que diz Apocalipse 9:20, por gentileza? O que está acontecendo aí? Houve um flagelo. Morreu ou não morreu pessoas aí nesses flagelos? Morreram. Mas diz que aqueles que sobreviveram caíram diante do altar chorando, arrependidos. O texto é claro, não se arrependeram. Pergunta que eu faço para os irmãos mais próximo ao nosso contexto. O que aconteceu na Covid-19? Muita gente assustada, não foi? Muita gente com medo. As pessoas tinham medo até de colocar a mão em cima de qualquer objeto. Quando começaram a abrir para vir para a igreja, como que era o toquinho? Às vezes só na ponta do cotovelo, né? Ou na pontinha do pé, não era assim? Se alguém chegasse, graça e paz, ai meu Deus do céu, jogava álcool em cima do corpo, né? Você ficou tomando banho de álcool, vou dizer até agora, né? A gente toda hora não passa um álcool na mão? Até alguns brincaram, né? Que nasceram muita criança nessa época, o pessoal ficou em casa, né? Reclusão e tudo mais, e teve vários nomes registrados em cartório. Álcool Gelson. Sabe por que o álcool se tornou nosso parceiro? Você pode ter certeza. Eu acredito que quase a maioria que tem um vidrinho de álcool no seu carro. A gente vai nas instituições, tem lá o vidrinho de álcool. É muito álcool, irmãos. Então veio a Covid-19, e qual foi a ideia que nós tivemos? Eu acho que agora o povo vai começar a se quebrantar diante de Deus. O povo se quebrantou? De forma alguma. A gente olha a peste bubônica, que foi dizimando uma parte da Europa. O povo se arrependeu depois de tudo aquilo? Não. A gripe espanhola, o povo se arrependeu depois da gripe espanhola? Não. Os tsunamis, os terremotos que têm acontecido em nosso planeta, o ser humano tem buscado a Deus, tem se arrependido dos seus maus caminhos? Não. Irmãos, a humanidade, ela não se quebrantou diante de Deus. Então, vindo o sofrimento, mesmo que apareça mais e mais sofrimento, o ser humano não quer saber de Deus. As pessoas estão com o coração completamente blindadas para poder servir ao Senhor. É por isso, irmãos, que as calamidades terríveis sucedem aos ímpios com o fim de castigá-los por sua oposição à causa de Cristo, por perseguição aos santos. Aqui Deus estava falando isso, que haveriam juízos. E Deus estava dizendo, eu vou permitir esses juízos chegarem para que esse povo se arrependa dos seus maus caminhos. Mas o povo não se arrependeu. Então a função da trombeta aqui não era destruir, era admoestar. Se vocês se lembram, lá no Monte Sinai, houve um tremor quando Deus se manifestou. E o que eles ouviram naquele tremor lá no Monte Sinai? Está lá em Êxodo 19, de 16 a 19. Eles ouviram um som forte como de trombeta. Ou seja, era Deus dando anúncio para o seu povo para acordar, para que as pessoas pudessem entender que Ele estava dando oportunidade. É por isso, irmãos, que na segunda vinda de Jesus, na sua gloriosa manifestação, virá acompanhada com clangor de trombeta. Ao soar da última trombeta, não é isso que vai acontecer? Os salvos serão o quê? Transformados. Então as trombetas estão sendo tocadas, mas quando a última trombeta tocar, não haverá mais oportunidade. Você encontra isso em 1 Coríntios 15, 52 e 53. Quem gostaria de ler para a gente? Às vezes as pessoas respondem em casa, pastor, a gente não escuta quando a igreja lê o texto, você não pode ler? Mas eu gostaria de convidar você que está em casa, está com a gente aqui na quarta-feira presente, né? Então você pode abrir a sua Bíblia aí na sua casa e ler junto com a gente. Eu espero que todos estejam com a sua Bíblia na mão em casa também. 1 Coríntios 15, 52 e 53. Quem gostaria de ler?
Olha que coisa incrível. O que vai acontecer? Nós que aqui ficarmos, se nós estivermos vivos até esse dia, quando Cristo voltar e levar a sua igreja, nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Mas isso acontecerá ao som de quê? Da última trombeta, não está aí? 1 Coríntios 15, versos 52 e 53. Quem pode ler 1 Tessalonicenses 4,16? 1 Tessalonicenses 4,16. Olha que coisa linda, né? Dada a ordem, ao ressoar da trombeta de Deus, o que os anjos vão fazer? Vocês estão acompanhando? 1 Tessalonicenses 4,16. Vamos ler juntos? Dá para projetar aqui para a gente ler juntos? 1 Tessalonicenses 4,16. Vamos lá? Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E o que vai acontecer? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por quê? Porque os que morreram em Cristo já estão com Cristo no céu. Eu tenho falado isso, às vezes pessoas questionam, pastor, mas espera aí, a pessoa não está depositada na terra, não está dormindo. Não existe sono da alma. O que acontece? Você morreu, já está com Cristo. Tanto é que Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, ele tem muita autoridade e intimidade com Deus para dizer o que em Filipenses 1, 21 a 23. Prefiro morrer e estar dormindo no túmulo. É isso que ele diz lá? Prefiro morrer e estar o quê? Com Cristo. Paulo está dizendo ali a palavra sum autu. Essa palavra grega eu tenho repetido aqui inúmeras vezes. Sum autu é junto com. Prefiro morrer e estar junto com Cristo. Estar junto com Cristo não é estar depositado debaixo da terra. Estar junto com Cristo não é estar desativado esperando o dia que você vai ser acordado. Estar junto com Cristo é estar ativo, adorando e glorificando o Senhor lá no céu. Ah, pastor, mas e o corpo glorificado? Aí nós vamos ter um estudo aqui de 1 Coríntios 15, muito em breve. Eu vou falar para os irmãos sobre o que é a morte dentro da palavra de Deus. Mas entenda uma coisa. Nós temos falado isso desde o início. Existe uma diferença entre Cronos e Kairos. O Cronos é o tempo humano. Kairos é o tempo divino. Só mais uma palhinha para os irmãos lembrarem. Imagine que o Júlio morra hoje. Aí ele fala, pastor, de amor pode ser. Aí o Júlio então vai chegar no céu. Dentro do Cronos, ele está morrendo no dia, né? Hoje é dia 12, né? 12 de março de 2025. Em nome de Jesus vai acontecer isso hoje, não tá? Tem muita vida pela frente. Só estou te usando como exemplo. Mas imagine então que quando chegar no céu, você vai olhar, tem um rapazinho chegando junto com você. E aí você pergunta para ele ali, ué, qual o seu nome? Meu nome é Abel. Como assim, pastor? Quem é o primeiro ser humano a ser morto? Não foi Abel? Caim foi lá e, matou Abel? No momento que Abel subiu aos céus, cronologicamente, já faz mais de 6.000 anos atrás. Mas dentro do Kairos, se eu e você morrermos hoje, a gente chega junto com Abel no céu. Porque no tempo de Deus não é igual ao tempo aqui na terra. Vou mais além. Lucas 9, quando fala do Monte da Transfiguração, lembra desse texto? Jesus, quando está ali com Pedro, Tiago e João, eles ficaram assustados tendo aquela visão. Jesus veio dos céus ali, né, e clamando para que descesse Moisés e Elias. O que aconteceu lá naquele Monte da Transfiguração? É como se fosse um painel dimensional que abriu. Muito parecido com aquele filme Matrix, para quem gosta de ver filme, né? É o portal entre o Cronos e o Kairos. No momento que abriu aquele portal, o que Pedro, Tiago e João vislumbraram? Quem estava do outro lado? Jesus foi para lá, porque ele se transfigurou. A ideia transfigural ficou brilhante. Diz que nenhum lavandeiro em Israel poderia lavar uma roupa tão branca assim que pudesse refletir. Jesus se transfigurou. E o que acontece quando ele se transfigura? Aquele portal dimensional abriu entre o Cronos e o Kairos. Quem que está ali conversando, batendo um papo com Jesus?
Moisés e Elias. Ah, não, mas ali era a representação do livro da lei e do cajado de Arão, né, que simbolizava os profetas. Meus irmãos, Jesus ia se transfigurar, abrir um painel de uma transformação do Cronos para o Kairós, para ficar batendo um papo com um rolo flutuante e um cajado flutuante. Não tem sentido. Tanto é que o próprio texto de Lucas 9, no verso 31, traz a pauta da conversa. Qual era a pauta da conversa? O êxodon, tá, a palavra grega ali, ou seja, a peregrinação de Jesus, dali aonde ele estava naquele monte, até chegar no Calvário. Eles estavam conversando com o Senhor. Então eles estavam naquela direção entre o Cronos e o Kairós. Pergunto, Moisés e Elias, quando apareceram para Jesus, o texto diz que estavam despreguiçando: quem nos tirou do sono eterno? Eles simplesmente olharam Jesus, é como se fosse cumprimentar, abraçar, e como que estão as coisas, né? Ou seja, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Um dia para Deus é como? E 1000 anos como um dia. Então, meus irmãos, por isso que quando Paulo fala em 1 Coríntios, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. Por quê? Se nós morrermos até lá, ou seja, todos que morreram antes de Cristo vier, quando Cristo vier nas nuvens, é só ler 1 Tessalonicenses 4, vocês vão ler o capítulo, vocês vão ver, é nítido ali. Aqueles que morreram com Cristo, os santos, virão junto com o Senhor nas nuvens nos céus. Se eles estão vindo junto com o Senhor, logo eles não estão na terra desativados no túmulo. Eles estão aonde? No céu. Quando eles estão vindo junto com, aí a palavra sum autu de novo, ao lado de Cristo nos céus, esses santos que morreram, que estão nos céus, vai acontecer o quê? Vão ressuscitar primeiro. É isso que está dizendo o texto. Eles estão vindo junto com, vão ressuscitar primeiro, e todos no abrir e fechar de olhos seremos transformados e teremos um corpo glorificado para sempre e vamos desfrutar da eternidade com o Senhor. É isso que o texto fala. É por isso, meus irmãos, que falar do sonido da trombeta é a ideia exatamente do juízo de Deus dando para a humanidade arrependimento, mas no final, quando a trombeta tocar por último, será o dia de glória para toda a sua igreja. Veja comigo Mateus 24, 31. Fala que quando houver o toque da trombeta, Deus vai recolher, Deus vai reunir toda a sua igreja espalhada por esta terra. Por isso que eu digo para os irmãos, que essa questão da igreja não passar pela grande tribulação, por que nesse texto fala que nos dias da grande tribulação, desta aflição, Deus, Ele vai tocar, então, o anjo vai tocar sobre o mandado de Deus uma trombeta, e o anjo, ao tocar, vai ser recolhido todos os escolhidos, que estão aonde? Na terra ou no céu? Na terra, fazendo o que aqui? Testemunhando de Jesus e sofrendo na grande tribulação. Leiam para mim Mateus 24, 31. Quem poderia ler, por gentileza? Mateus 24, 31. Então, se esses escolhidos estão aqui, não, pastor, esses escolhidos são os que ficaram deixados para trás. Não tem deixados para trás. Quem é de Jesus é lavado pelo sangue do Cordeiro, já tem o seu nome no livro da vida e ele estará salvo. Quando Cristo voltar, eles já estarão com Cristo nos céus. Irmãos, eu vejo que as trombetas serão semelhantes às pragas enviadas no Egito. Porque as pragas no Egito foram manifestação do juízo de Deus em resposta ao clamor do povo de Israel, que estava oprimido por causa do Egito. Eu vejo que assim também as trombetas anunciam os juízos de Deus sobre os habitantes da terra, diante da oração que o povo de Deus tem feito. Qual é a nossa oração hoje? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, as pessoas têm zombado de Ti. O mundo tem zombado da Tua palavra. As pessoas não creem na Tua palavra. E o pior, muitos se dizem crentes em Jesus, também já não estão acreditando que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus. Ela precisa agora de fazer algumas reformas, atualizações, porque não é bem assim. Hoje em dia os tempos são outros. Meus irmãos, então a Bíblia serviu para a vida da humanidade até 2024. Agora, a partir de 2025, ela está desatualizada. A mesma Bíblia que transformou a vida de muitas pessoas ao lê-la, agora esta Bíblia estava errada. As pessoas, quando leram no passado, leram então uma Bíblia completamente equivocada.
A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é imutável, é inerrante. A palavra de Deus é fonte inesgotável de vida para o nosso coração. Nós não temos que mudar nada na palavra de Deus, porque o que está escrito aqui é vindo do Espírito Santo de Deus, está selado, e para isso nós temos que dizer: louvado seja o nome do Senhor. É por isso, meus irmãos, que para fechar esse capítulo 8, vamos ver o que acontece com essas trombetas. Vejamos comigo. Primeira trombeta, verso 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. E o que aconteceu? Saraiva e fogo misturado com sangue foram lançados aonde? Na terra. E ela foi queimada, toda a terra ou terça parte? Então é algo parcial, não total. Queimou-se a terça parte das árvores, toda a erva verde foi queimada. Irmãos, aqui uma narrativa de uma tempestade de granizo, de fogo, de sangue, atingindo a natureza. E o que é incrível, irmãos, que ela é semelhante à 7ª praga no Egito, vocês lembram? Porque foi uma chuva de pedra com fogo. Está lá em Êxodo 9, 23. Só que aqui, porém, acrescenta-se a palavra sangue, ou seja, é um caráter destrutivo. Vidas serão ceifadas também nesse momento. Então, de forma simbólica, o que nós entendemos aqui é que tanto no livro de Apocalipse, como em toda a Escritura, nos diz de calamidades, terremotos, vulcões, inundações, e tudo isso vem da mão de quem? É Deus que está enviando sobre uma terra que zomba dele diariamente. Enquanto as pessoas querem que a Terra seja um planeta maravilhoso, irmãos, este planeta, como Pedro mesmo disse, vai ser destruído. Virá fogo sobre esta terra. Então, irmãos, o que o Senhor está tratando aqui é uma forma pedagógica sobre a humanidade, de uma punição parcial, para que a humanidade acorde e entenda que aquilo que a Bíblia falava, que os pregadores falavam, era verdade. Ou seja, é Deus afligindo a humanidade para que a humanidade acorde. E, meus irmãos, o que me chama a atenção aqui, que esses desastres são atirados aonde? Na terra. São desastres controlados no céu, jogados para a terra. A destruição parcial, isso é apenas o prelúdio daquilo que virá no fim. Mas ainda, Deus está dando chance de arrependimento. Segunda trombeta, verso 8, verso 9. O segundo anjo tocou a trombeta. Ou seja, não tocaram juntos. Toca um primeiro, toca outro, tudo naquela cena progressiva. E foi lançado agora o quê? Na terra ou no mar? Então agora não é mais na terra, agora foi sobre o mar. Uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Alguns acreditam que pode ser até um grande meteoro. A gente vê isso direto acontecendo nos noticiários da NASA, né? E às vezes o meteoro vai para o outro lado. Vocês imaginam um meteoro daquele? Se ele cai hoje no planeta Terra, o estrago que não vai fazer? Mas o que o texto está dizendo aqui é uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. E tornou-se em sangue a terça parte do mar, ou seja, caiu sobre o mar. E nesse momento, acabou com a terça parte do mar. Verso 9. Morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus, ou seja, das embarcações. Meus irmãos, desde a primeira vinda de Cristo, os ímpios têm perseguido a igreja. Quando Cristo veio na primeira vez, desde quando Cristo nasceu, ele foi perseguido. Herodes tentou matar Jesus Cristo. Ou seja, a igreja de Cristo tem sido perseguida até hoje. E Deus então tem enviado o seu juízo sobre o mundo em forma de catástrofe e tragédias, para que o mundo acorde e entenda que tudo isso vai passar, que existe algo eterno, que a nossa morada não é nesta terra, que a qualquer momento pode se abalar e acabar. Nós temos que fincar a nossa esperança com a âncora da nossa alma naquilo que é eterno, imutável, aquilo que é poderoso, lá no trono da glória de Deus. E só conseguimos fazer isso pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Então, meus irmãos, esta segunda trombeta fala das espantosas calamidades marítimas, desastres que vão acontecer no mar. É algo muito severo, algo que nunca a humanidade presenciou até então. É Deus, então, acabando aqui com a pesca, com a navegação, havendo uma grande tragédia na humanidade. O comércio, por causa da navegação, vai ser destruído. Meus irmãos, lembram da praga do Egito? Quando a segunda trombeta toca, me parece muito com aquela praga no Egito, quando as águas do rio Nilo se transformam em sangue e os peixes morreram. Imagina um fedor que não aconteceu ali. Está lá em Êxodo 7, verso 20 e 21. E aí, meus irmãos, vem a terceira trombeta. Tocou na terra, tocou no mar, e agora o que diz o verso 10? O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu
uma grande estrela, ardendo como uma tocha, provavelmente também como se fosse um meteoro, e caiu sobre a terça parte dos rios, sobre a fonte das águas. Sabe o que é interessante aqui? Nesta época aqui, existia o culto à deusa Diana, ou Ártemis, como também era chamado. E esse grande templo de Éfeso, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tinha então ali a imagem da deusa Diana, esculpida de uma forma de um meteorito caindo sobre a terra, como se ela tivesse poder sobre os astros, sobre o universo. Você encontra isso em Atos 19, verso 35. É por isso que eles consideravam os meteoros como uma ação direta dos deuses, porque eles achavam que existiam muitos deuses no céu. Talvez essa fala de João pode estar relacionada ao grande acontecimento do vulcão que entrou em erupção no ano 79 depois de Cristo, que era lá no Monte Vesúvio. Lembram do Monte Vesúvio? Que explodiu e destruiu a cidade de Pompeia e Herculano. Então, irmãos, essa ideia de explosão, essa ideia de destruição, é algo que poderia estar ligado exatamente até mesmo com a 7ª praga do Egito, como fosse uma passagem de um meteorito e que trouxe então calamidade sobre a terra. Êxodo 9, verso 29. Mas o texto diz o quê? O nome da estrela, olha só o verso 11, capítulo 8. Essa estrela se chamava o quê? Absinto. E o que significa absinto na língua portuguesa? Absinto, tanto na língua portuguesa quanto no grego, significa algo amargoso, amargo. Então, o que o texto está dizendo? Que a terça parte das águas potáveis do universo, do mundo, melhor dizendo, do planeta Terra, vai se tornar amarga, em absinto. E muitos homens vão morrer por causa de ter tomado essa água amarga, ou seja, absinto. Alguns acreditam que isso pode ter acontecido quando houve a explosão lá em Chernobyl, lembram? Que teve aquela explosão, contaminou as águas e tudo mais, morreu muita gente. Mas não, a ideia aqui do juízo é que as águas potáveis do planeta Terra vão se transformar em amargo, ou seja, não vão ser mais águas próprias para consumo. E se os irmãos se lembram em Êxodo, lá acontece algo contrário. Se vocês olharem Êxodo 15, 25, lá em Mara, lembra em Mara? As águas amargas se transformam em águas doces. Só que aqui nessa terceira trombeta, será a bênção se transformando em maldição. A água doce, a água potável, virando água amarga. É Deus fazendo a sua criação retroceder. É Deus atacando a água potável, permitindo o próprio ser humano acabar com ela. Irmãos, o que nós estamos vendo hoje? A água potável no mundo hoje está acabando mesmo. E estima-se que o maior problema do século XXI não será problema da energia, muito menos do petróleo. O maior problema do século XXI será a falta de água potável. O que aconteceu aqui em Petrópolis quando houve a tragédia? O que as pessoas mais procuravam? Água. E o que aconteceu? Infelizmente, pessoas que agiram de má fé, pessoas usadas pelo mal, que tinham águas estocadas, vendiam por 5, 6, até 10 vezes mais caro do que ela valia normalmente, não é mesmo? E as pessoas pagavam por quê? Precisavam tomar água. Meus irmãos, os recursos naturais estão entrando em colapso. Pesquisem sobre isso, vocês vão ver. A água que nós estamos tendo hoje são águas de péssimas qualidades. Nós estamos vendo que a humanidade está destruindo. E dessas águas potáveis do mundo, é dito que pelo menos 4% hoje no planeta que nós temos de água potável. E desses 4%, a metade dessas águas potáveis estão aonde? Na América do Sul. Nós estamos tendo muito pouca água. Se você for para o Oriente Médio, a água lá é quase peso de combustível de ouro, porque a água lá é algo valioso demais. E o que Israel criou? A forma de transformar a água do mar em água potável. Vocês viram a notícia essa semana que Israel interrompeu o fornecimento de energia? Por quê? Ele interrompeu o fornecimento de energia para Gaza. E o que aconteceu lá em Gaza? Lá tem uma indústria que faz o quê? Retira do mar e transforma em água potável. Então isso revela que a água ali em Israel, no Oriente Médio hoje, é algo realmente que vale muito, de muita preciosidade. E o que nós esquecemos aqui, meus irmãos, é que o texto está falando justamente sobre isso.
a humanidade vai sofrer porque vai faltar água, e a água que tiver vai ser uma água amarga. Só que ainda não é o final, ainda é um prenúncio do final. É um juízo de Deus que está vindo de forma parcial. E para fechar, vem a quarta trombeta, verso 12, vamos ler? E o quarto anjo tocou a sua trombeta. E o que ele faz agora? Foi ferido terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Irmãos, agora foi atingida a natureza, o mar, a água potável, e agora está atingindo aquilo que dá luz para o planeta Terra. Sol, a lua, nós sabemos que é apenas um reflexo do sol. As estrelas, muitas delas já explodiram há muito tempo atrás. Aquilo é apenas os gases que estão brilhando. Mas segundo a NASA, você pode entrar no site da NASA e ver, só agora em 2025, o número de manchas solares deverá atingir o pico de 115 ocorrências até julho. Segundo a NASA, até o mês de julho, haverão 115 ocorrências de manchas solares. E sabe o que é mancha solar? São áreas do Sol que são menos quentes e começam a escurecer. Agora, a Bíblia já está falando nisso há milênios atrás. A Bíblia está se cumprindo. Deus está agora usando os astros celestes para demonstrar àqueles que simplesmente não estão observando a própria natureza gemendo na expectativa da volta de Jesus Cristo. Meus irmãos, as calamidades estão vindo. Meteoros que vão cair, como já tem alguns caindo em alguns lugares, eclipses, tempestade de areia, furacões, tornados, calamidades terríveis vindo sobre esta terra, tragédias que são trombetas de Deus, alertando os homens a se arrependerem dos seus pecados. A terra, o mar, os rios, os astros, trombetas de Deus, anunciando que o juízo está chegando, convocando os homens ao arrependimento. E parece que o ser humano, quando vê tudo isso, não tem dado crédito. Acha que isso é apenas coisas naturais. E as pessoas não têm ouvido a voz do Senhor. E olha então o que o texto encerra falando no verso 13. E olhei, vi um anjo voar pelo meio do céu. O que ele disse com grande voz? Aqui a ideia de megafone, algo estridente, muito forte. Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas. Por que ele está dizendo esse ai? Pelas 4 trombetas que foram tocadas, pelas calamidades de um terço da terra ser destruída, um terço do mar ser destruído, a água potável ser destruída, o universo através dos seus astros, o sol, a lua, as estrelas, começarem a escurecer. O ai é para isso? Não, é para quê? Por causa das 3 trombetas que serão tocadas. E agora, por que ele fala o ai? Porque agora está se aproximando do fim. Porque as 3 trombetas vão ser tocadas. E o anjo estava dizendo isso, e João viu e ouviu, que essas calamidades terríveis estavam vindo sobre a humanidade como resultado das últimas chances de Deus. Algumas versões dizem águia. Eu não sei se você tem a palavra águia aí, né? Águia. Só que a palavra aqui no grego é angelos, que é anjo, mensageiro. Que alguns acharam que é como se fosse uma águia voando pelo céu. Mas na verdade são anjos. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: se vocês pensam que as coisas que aconteceram terríveis até aqui foram muito pesadas, se preparem. Se preparem, porque vocês vão gritar: ai! Ai, eu não aguento mais! Ai dos que moram na terra, por causa das 3 trombetas que ainda irão tocar. Irmãos, aqui eu vejo uma tríplice repetição de uma ênfase superlativa. Essas últimas 3 trombetas são denominadas ais. Isso demonstra o seguinte: essas 3 últimas trombetas serão tão severas, que a humanidade vai entrar em pânico tremendo. Porque a 5ª e a 6ª praga destruirão os homens, enquanto a 7ª destruirá as obras dos homens. Só que a 7ª trombeta será o momento em que o povo de Deus estará subindo para morar com Cristo nos céus. Lembra o que eu falei na semana passada?
Deus livrará a sua igreja na tribulação e não da tribulação. Ou seja, enquanto os selos tratam da perseguição do mundo à igreja, do sofrimento da igreja, na grande tribulação, as trombetas falam do juízo, da ira de Deus sobre este mundo que perseguiu a igreja do Senhor. Mas a igreja não sofrerá esta ira. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor guardará a sua igreja. E aí eu pergunto para a igreja nesta noite, o que vocês entenderam que Deus está fazendo aqui nessas 4 primeiras trombetas? Deus enviando os seus anjos para tocarem as trombetas, para advertir a todos que eles precisavam se arrepender. Há muita gente brincando de ser crente na igreja. Há muita gente achando que é salvo, mas não é, porque o verdadeiro salvo não tem prazer em ficar pecando. O verdadeiro salvo não tem prazer em se lambuzar na imoralidade sexual que esse mundo implantou. É inadmissível acreditar que um crente em Jesus tenha prazer de ficar acessando sites pornográficos. É inadmissível acreditar que um crente em Jesus tem prazer em ter a sua vida suja diante de uma vida imoral. Um crente que não paga suas contas, tem nome sujo, um crente que mente, que fala palavrão. Esse crente não pode ser crente. Se ele não sente incômodo no coração, é porque o Espírito Santo não habita em sua vida. Porque quando o Espírito Santo habita, o crente pode até pecar, pode até ficar com o nome sujo, mas imediatamente o Espírito Santo fala, você está errado. Ele sente vergonha e ele procura fazer o que é correto. Ele deixa de pecar. E tem muita gente brincando com pecado. Igreja não é clube social, irmãos. Igreja é um povo santo, lavado pelo sangue do Cordeiro. E nós temos o privilégio de ser igreja do Senhor. Nesse tempo final da vinda de Cristo, Ele está chegando aí. Nós como igreja somos chamados a ser sal e luz para esta humanidade. A humanidade está zombando do Senhor, mas a igreja precisa pregar. A igreja precisa anunciar, o mundo é pervertido, mas a igreja é salva, é lavada pelo sangue do Cordeiro. Mas a Bíblia é clara em dizer que mesmo isso acontecendo, muitos vão recusar a palavra de Deus. Mas nós temos que falar a tempo e fora de tempo, porque é Deus quem vai tratar das pessoas que zombam do seu nome. O que nós temos que dizer ao mundo é que a ira de Deus virá, mas esse Deus que vai trazer a ira é um Deus cheio de graça, que a sua graça ainda está sobre a vida da humanidade. Há ainda a oportunidade de arrependimento. E que eu e você possamos ser esse instrumento nas mãos do Senhor, para falar do amor de Jesus, para todas as pessoas, porque Jesus está voltando. Você está preparado para a volta de Jesus? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu creio que essas trombetas já estão começando a ser tocadas. Temos visto a natureza, temos visto o clima completamente bagunçado, temos visto catástrofes naturais acontecendo diariamente, temos visto que a humanidade está andando cada dia mais para longe da presença de Deus. Como igreja de Jesus, o Senhor está nos convocando nesta noite a erguer os nossos olhos para os céus e a entender que os sinais são claros. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Jesus é vencedor. A igreja é vencedora por causa de Cristo que é vencedor. Hoje, eu e você somos militantes, mas o Senhor cuida da sua igreja. Muito em breve, nós estaremos para sempre no Kairós, adorando o Cordeiro e dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Senhor da minha salvação. Se você não tem certeza da sua salvação, converse com Deus hoje e fala, Senhor, eu não quero mais ter prazer em viver pecando. Senhor, eu não quero que meu coração continue encharcado de raiva, de ódio, de rancor. Senhor, eu não quero que meu coração continue preso naquilo que a humanidade tem oferecido. Diga para o Senhor, Pai, limpa-me, purifica-me, Senhor. Eu não quero ser apenas um membro de uma instituição religiosa aqui na terra. Eu quero ter a certeza de que meu nome está escrito no livro da vida para sempre. Quem é de Jesus terá prazer nas coisas de Jesus. Por isso que muitas pessoas confundem conversão com uma pessoa que é convencida. O convertido, ele pode até pecar, mas na mesma hora o coração dele se fecha,
o Espírito Santo sacode a vida dele. Ele sente vergonha, ele chora, ele clama a Deus por perdão e ele abandona aquele pecado. O convencido passa anos na igreja e acha que não tem nada demais, que Deus é Pai, no final Deus perdoa. Se você acha que você tem a salvação, você precisa viver essa salvação através das suas obras. O salvo em Cristo reflete como espelho a glória do Senhor. O salvo em Cristo tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. O salvo em Cristo tem prazer de estar nos átrios do Senhor, junto com seus irmãos, para adorar ao Senhor para todos sempre. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus nessa noite. Se você não tem essa certeza da sua salvação, para dizer: Senhor, lava-me, purifica-me, Senhor. Senhor, retire este coração de pedra e me dê um coração de carne, sensível à tua voz. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu não quero ser aquele cristão que tem prazer nas coisas do mundo e tem prazer nas coisas do Senhor. Eu quero ter uma identidade na qual eu vou dizer para este mundo: eu vivo para Jesus Cristo, eu morri para este mundo e o meu prazer é servir o meu Senhor, que se entregou por mim numa cruz e ressuscitou no terceiro dia. Se você quer realmente ter esse compromisso com Deus, coloque a sua vida diante do Senhor agora e diga: Pai, eu estou agora me colocando diante de Ti, porque eu sei que a qualquer momento tudo isso aqui nessa terra vai acabar. Mas eu quero ter essa certeza de que quando o anjo tocar a 7ª trombeta, no abrir e fechar de olhos, eu estarei diante do Senhor para todos sempre. Se você quer ter essa certeza, peça perdão dos seus pecados, converse com Deus, porque no momento que você tem a salvação, você tem ela para sempre. Jamais você deixará de ser servo de Jesus Cristo. Você se tornará propriedade exclusiva de Deus para sempre. Ninguém poderá tirar você das mãos do Senhor. Ó Deus, eu quero te agradecer por esta noite. A abertura do 7º selo revela que no silêncio do céu o Senhor ouviu a oração da tua igreja. Que o Senhor, ó Deus, distribuiu as trombetas, que elas começaram a ser tocadas. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que tudo isso são prenúncios do fim, mas não é o fim. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a urgência de evangelizarmos, a urgência de falarmos do Teu amor para as pessoas que estão ao nosso redor, porque o fim está chegando. Ó Deus, a oração que nós temos como igreja é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a expectativa da Tua igreja, Senhor, em poder encontrar contigo e poder desfrutar das benesses celestiais para todos sempre. Mas enquanto isso não acontecer, Senhor, queremos ser instrumento nas Tuas mãos, para que todos conheçam a Ti como Deus vivo, santo e verdadeiro. Que as pessoas possam confessar Jesus como Senhor de suas almas, pela instrumentalidade de nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve a oração da Tua igreja. Obrigado, Senhor, porque só o Senhor entende o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque só o Senhor é aquele que caminha conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor, e dá-nos esta certeza de saber que o Senhor estará conosco na tribulação, que o Senhor estará nos ajudando diante de tudo que vamos ainda enfrentar. Eu peço que o Senhor nos use, Senhor, para que todos vejam em nós a glória de Jesus Cristo, que todos possam ver em nós o testemunho de Cristo, através do reflexo em nossas vidas. Eu peço a bênção do Senhor, não só para a nossa igreja, mas para a Tua igreja espalhada por este mundo, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Quero convidar os irmãos, vamos ficar em pé, nós vamos encerrar adorando ao Senhor. Os diáconos, amanhã, nós temos uma reunião aqui às 19 horas, então eu conto com todos os nossos diáconos. Você pode dar um abraço quem está perto de você.
Diga para essa pessoa: Jesus vai voltar. Creia nisso, Jesus vai voltar. Que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.